Irmãos, eu creio que Deus já colocou uma palavra rema no coração dela, porque ela é uma mulher temente aqui, Senhor. Deus, por glória que está ao presidente, Senhor, usa ela com autoridade no teu Espírito, ó Deus. Senhor, derrama agora um bálsamo de guiar sobre a vida dela, derrama a porção do brado do teu Espírito, ó Pai. Deus, que ela venha estar no Salmo 81:10, que ela venha abrir bem a boca, para o Senhor encher ela com a palavra que já está pronta no coração, na alma e no Espírito dela, e já está pronta no teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito rouba toda a palavra, todo órgão profético dá sono, eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém. Senhor, pastor. Até meia-noite. Pai, Senhor, igreja, não desprezando a oração do pastor Alfredo, mas como eu estou com medo, eu vou pedir aqui oração, vou orar a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, sabendo que eu sou falha, sou pecadora, de mim mesmo não tenho nada, a tua igreja está sedenta, o teu povo veio se alimentar de algo do trono, algo da sala do Pai, algo do banquete do Pai. Eu creio que o Senhor tem um banquete, eu creio que o Senhor tem uma instrução, uma orientação, uma direção, um livramento, uma revelação. Pai, não dispensa o teu povo vazio, papai. Enche os corações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me deu uma palavra que, pela misericórdia de Deus, eu estudei, li, reli, estudei, e Deus ficou em silêncio comigo. E eu creio que Deus vai falar comigo e vai falar com a igreja. Se encontra no livro de Ruth. A Bíblia vai dizer no livro de Ruth, capítulo 1, que houve uma fome na terra. Só um minuto aqui, deixa eu achar aqui no meu caderno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Houve uma fome na terra. Elimeleque, ele era esposo de Noemi. E a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar e foi para a terra de Moabe. E foi ele, e foi Noemi e os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que ali Elimeleque, ele morreu, né? E me chamou muito a atenção em Ruth 1:5, que Ruth diz que ela ficou desamparada, né? E morreu os filhos ali de Noemi. Eles ficaram ali em Moabe quase 10 anos, se casaram com Orfa e Ruth. E a Bíblia diz ali que Noemi, ela despede as suas noras, porque os seus filhos tinham morrido. E ela diz a elas: eu não tenho nada para fazer por vocês. Mas a Bíblia vai dizendo ali que em Ruth 1:16, que Ruth disse a Noemi: não me iste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Eu, o teu povo e o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Me chama a atenção essa história de Ruth e Noemi, porque Ruth acompanhou Noemi, não quis abandonar. A Bíblia diz que Orfa deu um beijo nela e partiu para os seus deuses. Me chamou a atenção isso, que Orfa voltou para os seus deuses, mas Ruth quis ficar com Noemi, quis servir o Deus que Noemi servia. Que Noemi e Ruth ficaram desamparadas, né? Porque uma mulher sem marido, sem filhos,
sem a quem sustentasse elas. Mas ali me chama a atenção, mais ali na frente também, em Ruth 1:20, que Noemi diz: não me chame Noemi, porque elas entram na cidade, para que elas partiram para Belém, porque diz que Belém tinha pão, elas passaram ali, teve fome em Moabe, e elas partiram para Belém, e teve pão em Belém. E a Bíblia diz ali: não me chame, que Ruth disse: não me chame de Ruth, de Noemi, desculpa. Noemi disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, assim, Ruth estava desamparada, Noemi estava desamparada, Noemi estava amargurada, e Noemi disse ali no capítulo 1:21, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Eu, pensando nessa palavra, me faz lembrar a pregação que o pastor Gilberto pregou no domingo. Ele pregou em Romanos 5, onde a Bíblia diz que as tribulações fazem parte da nossa vida. A tribulação gera experiência, que gera esperança. Então, ali o que Noemi passou foi uma tribulação muito grande. Ela perdeu o seu filho, seus 2 filhos, perdeu o seu esposo. E me chama a atenção o cuidado que Ruth teve com Noemi. Porque no momento que Noemi estava ali amargurada, Deus proveu uma mulher determinada. Eu creio que Ruth, ela teve ali uma determinação muito grande, porque ela não sabia do que elas iam viver. E eu acredito, irmãos, que assim, como foi dito aqui pelo pastor Alfredo, tudo que você plantar, você vai colher. O Bruno leu ali em Gálatas 6, tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai plantar, você vai colher. Então Ruth, ela semeou na vida de Noemi o amor. Ela semeou na vida de Noemi o companheirismo. E a Bíblia vai dizendo aqui, só um momento, que Ruth significa amiga e companheira. Então, Ruth foi para Noemi uma amiga, uma companheira muito presente. Imagina que vai ser de Noemi uma solidão, uma tristeza, uma amargura, no momento de perda, e Deus coloca ali Ruth para ser um socorro para ela, um socorro até financeiro. E me chama a atenção ali que Noemi e Ruth, teve um momento que Ruth, ela vai no capítulo 2, ela vai para o campo trabalhar. E ela pede autorização de Noemi. Elas criaram um vínculo muito forte. E a Bíblia, ela vai dizendo para nós, ela nos ensina que um cordão de 2 dobras é mais difícil de se quebrar. Quando você encontra na caminhada uma pessoa que te apoie, que te ajude, que te auxilie, em oração, em palavras, em consolo, é mais difícil de você cair, você consegue se fortalecer. Então ali, Ruth, ela criou ali uma empatia, um amor muito grande para Noemi e um respeito pela vida de Noemi. E aí a gente vê o resultado do comportamento de Ruth, o que ela colheu. Em Ruth 2, diz que Boaz, ele era parente da família de Elimeleque, que foi o marido de Noemi que morreu. E justamente, não é uma coincidência, Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. E a Bíblia diz ali que Boaz significa rapidez e força. E Boaz, assim, a Bíblia diz que Ruth chama a atenção de Boaz, e Boaz pergunta ali para os seus trabalhadores: quem é essa jovem? Quem é essa mulher? E a Bíblia diz ali que, Deus abençoe,
E a Bíblia diz ali que aquele trabalhador conta a história de Ruth para Boaz. Então, quando é no capítulo 2:8, Boaz fala com Ruth, olha o que ele diz para Ruth. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filhas minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campos que cegarem, e irás após elas. Aí, a humildade, né, a simplicidade de Ruth, ela diz, no versículo 10, então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que me faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E ali Boaz fala algo maravilhoso para Ruth. E respondeu Boaz e disse: bem sei que me contou quanto fizeste bem à sua sogra, depois da morte de seu marido. Aí ele fala no versículo 12: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste. A Bíblia não diz que Ruth estava desamparada, mas Ruth estava desamparada. E ela diz ali: você me consolou, falou ao meu coração da tua serva, sendo eu nem ainda com uma das tuas criadas. Irmão, quando o filho pródigo se afasta da presença do pai, fica longe da casa, longe de Deus. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo representa ali a imagem de Deus. Quando ele se afasta e ele sente saudade da casa do pai, lembra que os criados do pai, eles tinham comida e ele não tinha comida. E ali ele disse no seu coração: eu queria ser tratada como uma criada, como um criado seu, como um criado de meu pai. Eu vou voltar lá. Quando o filho pródigo encontra ali o pai, a Bíblia diz que de longe o pai enxerga o filho. E ele diz para ele abraça o filho. E ele diz: eu quero ser tratado como um dos seus criados. Nem precisa me tratar como filho, porque eu pequei. Quando Ruth, ela diz ali para Boaz: nenhuma criada, eu sou tua, para que me trate dessa maneira. Eu aprendo com essa palavra, irmãos, que assim, o amor que Ruth teve com Noemi foi tão grande, que Deus recompensou a Ruth de maneira muito especial. Porque um homem forte, um homem, digamos que um homem temente a Deus, porque ele fala aqui o nome do Senhor, ele olhou para a vida de Ruth e viu graça em Ruth. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia de Ruth. E a Bíblia vai dizendo aqui que ele diz ali aos seus... E levantando-se no 15, e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha. E não a repreendais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Longe da casa do pai você tem resto. Eita Deus, meu pai. Mas na presença do pai você não tem resto, porque Boaz disse: deixa que ela colha o melhor. Aleluia. Você tem resto longe da casa do pai. Entende? Mas na casa do pai você não tem resto. E aqui a Bíblia vai dizendo que no versículo 18: e tomou e veio à cidade, e sua sogra o tinha apanhado. Também tirou-lhe e deu-lhe o que se sobejara depois de fartar-se. Ruth, ela se alimentou do que Boaz deu de melhor para ela, que deixou cair. E ela ainda deu de melhor, ela se fartou. E a sua sogra
sobejou a ela. A Bíblia diz que sobejar, irmãos, sobejar não é sobra. Sobejar é quando Deus te dá o melhor. Sabe aquela colheita que você assim nem imagina, nem espera, e você lança algo sobre a terra e vem uma colheita na sua vida tão tremenda que você fica se perguntando, Deus, como pode? Vem uma colheita sobre a vida de Ruth. E me chama a atenção que a Bíblia vai dizendo aqui que o que Ruth ela trouxe, ela deu ali a Noemi foi muito mais do que alimento. A Bíblia vai dizendo, só um minutinho, que a Ruth, ela vem se casar com Boaz. Noemi dá uma orientação a Ruth para ela se deitar aos pés de Boaz. E ela se deita ali nos pés dele, não tem nenhuma intimidade com ele. Irmão, cuidado com quem você tem intimidade. Porque Ruth recebeu uma orientação de Noemi, não tenha nenhuma intimidade com ele. Apenas se deite aos seus pés. Irmão, se deitar aos pés era um símbolo de submissão. A pastora Heloísa, ela pregou aqui que nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos que renunciar. Nós temos que obedecer. Ruth, ela foi totalmente obediente junto à sua sogra. E a Bíblia diz ali que Boaz, ele era remidor. Remidor, a Bíblia diz que Jesus nos remiu, nos libertou. O sangue de Jesus que nos liberta de todo o pecado. E ali, Noemi e Ruth, elas foram libertas ali porque havia uma regra naquele tempo. E Boaz remiu elas. E a Bíblia vem dizer ali que logo depois, Boaz e Ruth se casam e Ruth se engravida de Obed. Olha só o que aconteceu com Ruth. A Ruth foi suprida, supriu Noemi e se engravidou de Obed. Obed, na língua hebraica, significa adorador. Da descendência de Ruth nasceu um adorador. E Obed, ele na palavra, a palavra diz que Obed, ele é pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Então, o que Deus deu a Ruth foi muito mais do que um alimento, foi muito mais do que uma provisão. Deus deu a Ruth uma descendência. Uma mulher que estava em Moabe, que servia a outros deuses, ela passa a servir a Deus, ela tem uma descendência e ela tem um nome na história. E eu queria deixar aqui com os irmãos, para meditação, uma palavra que Deus colocou no meu coração do livro de Isaías. Isaías 62, 4, diz assim, só um minutinho, tá, irmãos? Tá na tela? Isaías 62, não mais a chamarão abandonada, nem desamparada. Noemi diz que ela estava desamparada. Mas o Senhor vem dizer nessa palavra em Isaías, não mais chamarei abandonada nem desamparada a sua terra. Então, irmãos, eu aprendo que Deus é um Deus maravilhoso. Isaías 12, por favor, pastor Gilberto. 62, 12. Eles serão chamados povo santo, redimido do Senhor. E você será chamada a procurar a cidade não abandonada. O Senhor me deu esta palavra para dizer o seguinte, aquele que se sente abandonado, aquele que passou por uma situação tão difícil de perda, de sofrimento, de luto, que em algum momento falou, Deus me abandonou, Deus não está olhando o meu sofrimento, Deus está alheio à minha dor, porque às vezes, irmãos, as nossas dores não são apenas lutos, as nossas dores são perdas, são situações que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em uma situação, e Deus vem falando, serão chamados povos redimidos.
E você será chamada procurada, não será chamada mais abandonada. No Salmo 126, 6. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Irmãos, Ruth e Noemi passaram uma situação muito difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que sai chorando, gemendo, chorando, voltará com os seus feixes, voltará com alegria. Olha a bênção que foi que Deus trouxe para a vida de Ruth e Noemi. E a Bíblia vem dizer que Noemi se tornou ama de Ruth. Olha que bênção. E eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele trouxe à minha mente esta palavra e depois eu fui buscar os versículos. Em vez de desamparada, te chamarei cidade santa, morada do Deus Altíssimo. Restaurarei os muros caídos, retornarei a Sião e restaurarei a sorte do meu povo. Deus me trouxe à minha mente também ali Samuel e Josué. Quando Davi e Josué lutavam, Deus ordenava a eles que recolhessem os despojos de guerra e repartissem com seus valentes. Para ter despojos, irmãos, precisamos vencer guerras. E muitas vezes as nossas guerras implicam em perdas. Eu entendo que Noemi e Ruth ali venceram guerras. Então, para você ter despojos, você tem que vencer guerra. E a maior guerra que nós temos que vencer o céu para ter despojos, precisamos vencer guerras. O céu é tomado à força, Mateus 11, 12, para fazer guerra contra a própria carne, contra a nossa natureza caída, pecaminosa. Irmão, precisamos fazer guerra, guerrear, porque a nossa natureza caída, pecaminosa, tende por um caminho. Não sei por que Jesus está falando do filho pródigo, aquele que se afastou, aquele que se apartou, e Deus quer declarar para você: volte, porque Deus tem banquete, Deus não tem resto, Deus tem abundância, Deus tem graça, Deus tem livramento, Deus tem provisão. Volte para a casa do Senhor, faça guerra contra a sua alma, lute contra a sua carne, venha, porque o resultado do seu esforço é a salvação. Você pode ter conquistado tudo, mas a Bíblia diz que tudo sem Deus é nada. Então volte, volte para a casa do Pai. Se você tem dificuldades de orar, peça a Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador e que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Peça a Deus, Espírito Santo, me ajude, seja a minha provisão, seja o meu socorro. A Bíblia vai dizer no Salmo 46, o Senhor é o meu socorro bem presente. Socorro bem presente nas angústias. Irmãos, essa é a palavra que Deus me deu e eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Que vocês possam ir em paz e segurança. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe. É uma das histórias mais lindas para mim. Eu me vejo na história de Ruth, quando eu estava na África, na guerra, que tive que abandonar de repente, onde a gente perdeu tudo, mas não perdemos a vida, né? Porque diz que enquanto há vida, há esperança. Então, quando leio essa história de Ruth, eu viajo assim, em momentos de tristeza, em momentos de alegria, porque Deus nunca vai desamparar você, porque Deus não faz acepção. E quando eu vejo a história de Ruth, e ela viajando agora, sempre eu viajo
aí eu consigo ir até onde eu estava, onde eu fui criado em Angola, né? E de repente você tem que sair, assim como de repente eles ouviram que tinha pão em Belém, né? E eu ouvi dizer que lá em Portugal era onde a gente tinha que ir, eu nem conhecia porque eu sei pequeno. Amém? Então que você possa ir em paz, segurança, Deus te guarde, te abençoe, que você tenha o resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vai em paz, que Deus abençoe grandemente. Amém?